Mas onde é que eu estou? Está a 6 quilômetros da intersecção da Estrada Campestre e a US 47. Ei! Oi! Graças a Deus. Oi! Oi, boa tarde. Muito obrigada por parar, de verdade. Que tal eu trocar o seu pneu? E aí depois você dá pra mim? Por favor, Sua não me vadia, mate. sua Por chorona favor. safada. Não me mate. Para com isso. Tess Thorne é uma escritora de sucesso, acostumada a criar histórias de mistério e crime. Mas, em uma estrada isolada, ela se vê presa no enredo mais aterrorizante de sua própria vida. O que começa como um simples problema no carro, logo se transforma em um pesadelo brutal, onde a única saída é lutar para sobreviver. Este é Big Driver, 2014, um thriller intenso de vingança e resistência. Agora, vamos ao resumo. Tess está em uma videochamada com a amiga, discutindo ideias para seus livros. Elas brincam sobre um assassino que usa neve para matar sem deixar rastros. A amiga sugere outra trama. Gêmeos siameses mortos segurando uma arma disparada. Tess ri, mas gosta da ideia. Ela se despede, pega seus brincos e se prepara para sair. Neste dia, ela tinha um encontro com fãs que a fez sair para a biblioteca. Com pressa, Tess se apronta rapidamente e segue para seu destino. Após uma longa e sinuosa viagem, finalmente chega à biblioteca. Seu coração acelera de expectativa enquanto estaciona e sai do carro. Ela é recebida por Ramona, a calorosa e simpática dona da biblioteca, que a acolhe com um sorriso brilhante. Ramona, que havia pessoalmente convidado Tess, queria que a escritora compartilhasse sua jornada e insights com o público ansioso dentro do local. Ao atravessar as portas da biblioteca, Tess inspira fundo, sentindo uma mistura de emoção e gratidão. O ambiente vibra de entusiasmo, rostos familiares entre seus leitores se iluminam ao vê-la. Ao se posicionar diante do público para iniciar seu discurso, Tess sente-se envolvida pelo carinho e admiração da plateia. Aqueles não eram apenas fãs, mas pessoas cujas vidas foram tocadas por suas histórias. O amor por seus livros alimentava ainda mais sua paixão. Naquele momento, Tess sabia que estava exatamente onde deveria estar, compartilhando suas palavras com quem realmente as valorizava. Conforme a conferência se aproximava do fim e Tess se preparava para partir, Ramona se aproximou com um sorriso amigável. Ela sugere um atalho para evitar trânsito, garantindo que o caminho será mais rápido e bonito. Tess, sem suspeitar, aceita a sugestão. Agradecida pela dica que economizaria quase 1 hora de viagem, Tess sentiu um alívio imediato. Entrando no carro e inserindo a nova rota no GPS, partiu com um renovado senso de tranquilidade e alegria, acreditando que logo estaria em casa. Entretanto, no meio da estrada, um pedaço de madeira solto ficou preso no pneu de seu carro, forçando Tess a parar abruptamente. Ao sair para avaliar a situação, sentiu um súbito estresse ao perceber que o pedaço de madeira havia perfurado o pneu. Sozinha e isolada, ela estava presa em um posto de gasolina antigo e abandonado há anos, em um trecho deserto e perigoso da estrada. Sem ninguém por perto para ajudá-la, Tess se viu diante do desafio de trocar o pneu sozinha, sabendo que seria difícil encontrar outro carro passando por ali. Parada à beira da estrada, ela esperava que um veículo aparecesse. Depois de um tempo, avistou um ônibus se aproximando e sinalizou com a mão para que ele parasse. Mas o ônibus passou direto, sem dar atenção. Mais tarde, Tess percebe outro carro chegando e sinaliza novamente. Desta vez, o carro parou. Ela rapidamente se aproxima do motorista pedindo ajuda. O homem se apresentou como Lester e prontamente concordou em auxiliá-la. Enquanto ele começava a trocar o pneu do carro, Tess sentiu um alívio momentâneo, convencida de que logo estaria de volta para casa. Porém, seu alívio se transformou em puro terror quando notou dentro do carro de Lester os mesmos pedaços de madeira com pregos que perfuraram seu pneu. Um frio cortante tomou conta de seu peito. Uma onda de pânico percorreu seu corpo ao perceber que não era coincidência. Lester a observava com um olhar predatório, seu comportamento mudando drasticamente desde o momento em que ofereceu ajuda. Era evidente que suas intenções haviam escurecido ao perceber que Tess estava completamente sozinha. Antes que ela pudesse processar seu pressentimento, o perigo já estava bem diante dela. Lester repentinamente reduziu a distância entre eles e acertou o rosto de Tess com uma força brutal.
O golpe a lançou violentamente ao chão, deixando-a inconsciente instantaneamente. Sem qualquer hesitação, ele a colocou inconsciente dentro do posto de gasolina. Ele sabia que dificilmente passaria qualquer pessoa por ali. Quando Tess recobra a consciência, um horror inimaginável a domina ao perceber que Lester está a violentando de maneira brutal. O desespero toma conta dela enquanto ela grita por socorro, implorando para que ele pare. Mas a crueldade dele não conhece limites. Ele continua seu ataque, alimentando-se do sofrimento dela, até que, exausta e ferida, Tess desmaia novamente. Com uma frieza aterradora, Lester a joga sobre os ombros e a leva para o coração da floresta, onde a descarta como uma boneca quebrada, deixando-a para morrer. Não satisfeito, ele arrasta seu corpo inerte para um lugar ainda mais isolado antes de fugir na escuridão da noite. Depois que Lester vai embora, Tess lentamente começa a recuperar a consciência. Com grande esforço, tenta se levantar, mas suas forças falham e ela afunda na água gelada ao seu redor. Seu corpo está machucado, quebrado, mas ainda vivo. Ao olhar para o lado, um choque horrível percorre seu corpo. Corpos sem vida de outras garotas jazem ali, vítimas dos ataques brutais de Lester, descartadas como lixo após terem suas vidas brutalmente arrancadas. No meio do desespero, uma faísca de determinação nasce dentro de Tess. Ela invoca cada fragmento de força restante e, mesmo cambaleante, começa a caminhar em busca de ajuda. Cada passo é um testemunho de sua vontade de sobreviver. O choque e o trauma a consomem, e o medo corre por suas veias enquanto ela segue vacilante pela estrada, ciente de que o perigo ainda pode estar por perto. Então, ao ver um carro se aproximando, o pânico a domina. Instintivamente, ela se esconde nas sombras para evitar ser vista. Sua confiança em estranhos foi destruída pelo horror que viveu. Após uma longa e árdua caminhada, Tess encontra uma pequena loja, onde finalmente pode se recompor. Desesperada para contar o que aconteceu, tenta ligar para sua amiga, mas a chamada não é atendida. Frustrada, mas determinada, ela segue para casa. Assim que chega, a primeira coisa que faz é pegar sua arma, cuidadosamente carregando-a com balas. Lester levou sua bolsa e seu endereço, deixando-a vulnerável a um possível retorno dele. O trauma do ataque pesa sobre ela, tornando-a incapaz de procurar ajuda médica. Em vez disso, ela se fecha em casa, tentando encontrar algum tipo de segurança e isolamento para processar tudo o que aconteceu. O tempo passa, e apesar de suas feridas físicas começarem a cicatrizar, as cicatrizes emocionais são muito mais profundas. Alimentada por uma sede ardente de vingança, Tess se prepara mentalmente para um possível encontro final com Lester, determinada a fazê-lo pagar pelo que fez. Enquanto planeja seu próximo passo, recebe uma ligação informando que seu carro estava pronto para ser retirado, mas precisava pegá-lo antes que a polícia interviesse. Ao chegar ao pátio de apreensão, ela encontra uma mulher idosa, que percebe seus ferimentos e pergunta o que aconteceu. Ao ouvir o relato angustiante de Tess, a mulher compartilha sua própria história de sofrimento. Seu padrasto a torturou brutalmente, a ponto de arrancar um de seus olhos em um ataque de fúria. Com um tom sombrio e pesaroso, ela alerta Tess sobre o perigo de homens sem coração, aconselhando-a a permanecer vigilante e forte, pois o mundo raramente se importa com o sofrimento das mulheres. Tess, então, entra em seu carro e dirige de volta para casa. Assim que chega, abre seu computador e descobre algo perturbador. Ramona havia tirado uma foto sua na biblioteca e insistido para que ela pegasse o atalho para casa. Uma terrível suspeita cresce em sua mente. Por que Ramona estava tão determinada a fazê-la pegar aquele caminho? A verdade assustadora se revela. Ramona armou uma armadilha para ela. Ela a enviou de propósito para aquele destino cruel. Tessa havia sido enviada pelo atalho de propósito, para que Lester pudesse capturá-la e atacá-la. Em uma reviravolta chocante, Tessa descobre que Lester é, na verdade, filho de Ramona. Dominada por um misto de traição e fúria, ela confirma essa terrível revelação, além do fato de que Ramona enviou sua foto para Lester por e-mail, facilitando o ataque. Sem hesitar, Tessa agarra sua arma e parte para uma casa de Ramona, decidida a buscar vingança. Quando Ramona abre a porta, seus olhos se arregalam de terror ao ver Tessa viva, de pé, apontando uma arma diretamente para ela. Tomada pelo medo, Ramona cai de joelhos, juntando as mãos em súplica, chorando desesperadamente e insistindo que é inocente. Mas o coração de Tessa já está endurecido. Ela ignora os gritos suplicantes de Ramona. Quando Tessa se prepara para puxar o gatilho, Ramona aproveita a oportunidade e se lança contra ela, tentando tomar a arma. Inicia-se uma luta feroz pela sobrevivência. Tessa, no entanto, recupera rapidamente o controle da situação e domina Ramona em um confronto brutal. Em um ato final de autodefesa, Tessa retoma sua arma e atira, resultando na trágica morte de Ramona. Após o ato angustiante de tirar uma vida, Tessa limpa o sangue do rosto, suas mãos tremendo, enquanto seus olhos recaem sobre uma foto de Lester e seu irmão mais novo.
Na imagem, ambos sorriem inocentemente, congelados no tempo. De repente, ela avista Lester dirigindo um carro com uma das mãos enfaixadas. Consumida por um misto de desespero e determinação, Tessa decide persegui-lo. A trilha a leva a um local desolador e sombrio, um reflexo de seu próprio tormento interior. Ao chegar, ela salta do carro e começa a vasculhar a área em busca de Lester, mas ele parece ter desaparecido. A ansiedade cresce conforme sua busca se intensifica, seu coração disparando. Então, um caminhão se aproxima ao longe. Instintivamente, Tessa se esconde, convencida de que Lester está ao volante. Quando o veículo para, a adrenalina explode em suas veias. Ela se adianta, engatilha a arma e dispara diretamente na cabeça do motorista. Mas um horror indescritível toma conta dela quando o corpo cai para fora do caminhão. Não era Lester. A realidade a atinge como uma onda violenta. Ela matou o irmão de Lester, o mesmo que estava na foto momentos antes. Tomada por culpa e arrependimento, Tessa cai de joelhos ao lado do corpo, sem vida. Seus gritos de dor ecoam pelo cenário vazio e silencioso. Em choque, ela segue para uma casa abandonada. Ao iluminar as paredes com sua lanterna, seus olhos se arregalam em horror. Várias fotos perturbadoras estão penduradas, mostrando Lester e seu irmão abusando brutalmente de garotas. E como se isso não fosse suficiente, as imagens mostram o momento exato em que elas foram assassinadas cruelmente. Uma verdade aterradora se revela. Lester, seu irmão e sua mãe trabalhavam juntos, atraindo mulheres, violentando-as e depois as matando sem piedade. Então Tessa se lembra de um detalhe terrível. Enquanto Lester a atacava, seu irmão estava tirando fotos. De repente, um barulho estranho ecoa pela casa. Movida pelo instinto, Tessa investiga o som. Ela encontra Lester ocupado com algo, completamente alheio à sua presença. Agora, com a arma firmemente em suas mãos, Tessa se move com cautela, como uma leoa faminta prestes a caçar sua presa. Ela poderia ter disparado de longe, mas decide matá-lo olhando em seus olhos. Lester se vira e fica chocado ao ver Tessa viva, acreditando que já havia se livrado dela. No momento em que ele dá um passo em sua direção para atacá-la, Tessa começa a atirar. Mesmo ferido, o monstro ainda tenta agarrá-la, forçando-a a pegar um pedaço de madeira cheio de pregos. Com toda a sua força, ela acerta Lester na cabeça, fazendo-o gritar em agonia, os pregos se cravando profundamente em seu rosto. Desesperado para sobreviver, ele tenta fugir, subindo em um veículo. Mas seu corpo já não responde. Ele está à beira da morte. Então, Tessa se aproxima lentamente, aponta a arma para o ponto mais sensível e atira. Lester morre instantaneamente. A vingança de Tessa está completa. E assim, o filme chega ao fim. Obrigado por assistir. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para mais resumos. Até a próxima.